Gente, o meu marido que me traiu saiu de casa para morar com a amante, novinha, bonitinha, toda durinha, né? Não tem filho. E aí, uns dias depois, ele volta pedindo para voltar a morar aqui em casa. Só que detalhe, ele quer trazer a amante para morar com ele aqui em casa, embaixo do meu teto. Tem condições uma coisa dessa? Vocês não acham que eu aguentei escalada, não, né? Já tinha quase um ano que eu vinha desconfiando que ele estava de rolo. A gente desconfia principalmente por causa de celular. Mexer escondido, levar celular pro banheiro, esse tipo de coisa. E eu sempre confrontei ele. Você tem outra? Me fala. De repente, se você estiver gostando de outra pessoa, é melhor você ser sincero, né? Sei lá, assumir do que ficar me enganando. E ele jurava de pé junto que não, que eu tava louca. Eu te amo. Eu jamais teria coragem de te trair. Eu juro pela minha mãe. Olha só, gente, até a coitada foi traída nessa história. Eu juro pela minha mãe que eu nunca te traí. Eu jamais teria coragem de te trair. Beleza. Quando é um dia, ele chega do trabalho já com uma cara bem estranha. Ele foi banhar esquisito, com um tipo sem graça mesmo. Parece que ele tava assim rodeando e não tinha coragem de falar. E aí ele chegou em mim e falou assim: olha, Ellen, eu não escolhi, só que eu tô apaixonado por outra pessoa e eu tô saindo de casa pra ir morar com ela, essa é a verdade. Juntou as coisinhas dele e foi. E tipo, fiquei chocada. É porque assim, você desconfia, mas quando a pessoa te fala com a boca dela ou que você vê, é outra coisa, você não consegue não ficar impactada, gente. Sofri horrores. Só que eu fiquei quietinha aqui, eu não liguei, eu não fui atrás, eu não mandei mensagem, como diz o outro, eu sofri quieta aqui na minha. Beleza. Passam uns dias, ele me liga falando assim que queria falar comigo. E vocês acreditam que eu fui tão besta que eu fui no salão, eu me arrumei toda, eu me preparei, porque na minha cabeça ele vinha falar comigo para me pedir perdão e a gente voltar. E é claro que eu ia aceitar, né? E eu, não, pode vir, tô te esperando e tal. Ele chegou aqui e começou a conversar comigo. Conversa vai, conversa vem, e eu toda ansiosa, pensando que hora será que ele vai pedir perdão, vai trazer as coisas dele. Ele falou assim pra mim: você sabe que essa casa é minha e sua, né? Falei, claro, eu nunca disse que não, eu nunca falei que a casa não era sua, você quis ir embora. Ele falou assim: pois então, é que as coisas estão apertadas pra mim, eu vi que eu não vou conseguir ficar pagando aluguel tá muito caro, essa casa é enorme, essa casa é muito grande pra você morar sozinha com o JP, que é o nosso filho, então eu queria saber se eu podia vir morar aqui e trazer a minha esposa. Ainda encheu a boca pra falar, a minha esposa. Aí eu olhei pra ele com essa cara que eu tô olhando pra vocês e falei assim, claro que pode. Como você disse, a casa é sua? Ele, sério? Falei, não, só espera aí. Fui lá no fundo, peguei um rodo, saí correndo atrás dele, gente, parecendo uma maluca nessas ruas aqui no bairro. Seu safado, cachorro, você acha que eu sou otária? Você me trai? Você abandona a sua casa, o seu filho e agora volta pedindo assim para colocar a amante embaixo do mesmo teto que o seu filho? Daqui a pouco você vai pedir o quê? Pra gente dividir a mesma cama? Você tá achando que eu sou o quê? E ele me xingando que eu sou maluca, que ele tinha o direito dele. Beleza, foi embora, sumiu. E aí, passa pouco tempo também, chega uma intimação aqui em casa pra mim. É pra uma audiência de conciliação, uma coisa assim, a juíza queria falar com a gente, porque como a gente tem a casa, né, que é um bem comum, pra gente chegar num acordo de como a gente iria fazer pra dividir a casa que ficasse melhor pros dois. Não me choquei, porque depois do que ele fez, nada mais me chocaria. E aí, fui eu na tal audiência. Quando eu cheguei lá, eu falei tudo pra juíza, sabe? Falei que eu já vinha desconfiando, que inclusive ele já estava deixando faltar as coisas dentro de casa para o filho dele e tal, e que se ele quisesse, a gente venderia a casa e partiria o dinheiro, mas morar embaixo do mesmo teto que ele, amante, para mim era uma coisa,
né, que eu não aceitaria jamais. E a juíza falou assim, não, isso nem tá em questão. Só que ele virou e falou assim para a juíza que ele não queria vender a casa. Porque se a gente vendesse a casa e dividisse em dois, a parte dele não ia dar para comprar outra casa. E o problema dele é justamente que ele não tem condição de pagar aluguel. Então ele quer o direito de vir morar aqui. Gente, a juíza ficou tão indignada, ficou tão revoltada com a cara de pau dele, que ela virou para ele e falou assim, senhor fulano, a gente estava aqui para chegar num consenso que ficasse melhor para os dois. Afinal, pelo que eu sei, a casa foi um bem construído pelos dois, não foi? Ele sim. Ela falou assim, mas dado as circunstâncias e a cara de pau do senhor, agora eu tô retirando esse direito. Agora, se o senhor quiser, o senhor vai ter que pagar um advogado, o senhor vai pagar o inventário sozinho do seu bolso, para o senhor ver o que o senhor consegue de direito nessa casa. Gente, agora ele tá revoltadíssimo. Ele veio aqui, ele fez o maior escândalo falando assim que eu sou muito egoísta, que se ele não tem dinheiro para pagar aluguel, como que ele vai ter dinheiro para pagar advogado? E eu falei para ele assim, você que se vire, você não foi atrás? Se vira agora. Agora, a minha intenção, o que eu queria mesmo, era tentar conseguir o direito total da casa pelo fato dele ter abandonado o lar. Teve um advogado que me falou assim que pelo pouco tempo que ele saiu de casa, talvez eu não consiga isso, eu não sei. Porque, tipo assim, gente, além de eu ter um filho com ele, ainda foi muita cara de pau da parte dele. Então, eu quero ver se eu consigo, sabe? Se eu consigo um advogado que abrace essa causa e que com pouco tempo que ele saiu de casa, eu consiga o direito total da casa, né? Qualificando assim que ele abandonou o lar, como de fato ele abandonou mesmo. Então, vocês sabem se por acaso eu consigo isso?